Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, seguindo a nossa série de vídeos aqui sobre as profissões dentro do mercado de redes de computadores, eu vim falar um pouquinho aqui sobre o arquiteto de redes, galera. A arquitetura de redes, na verdade, ele é um profissional que vai auxiliar fazendo o design da rede e ele vai participar de diversos projetos dentro de qualquer empresa, tá, galera? Ele geralmente é um profissional mais sênior, é um cara que tem bastante experiência de mercado e já participou de diversos projetos. Eu vou dar uma resumida bacana aqui pelo que eu conheço de mercado na área de redes. E vale a pena assim, galera, quando você tiver já no seu nível de pleno para sênior, já vale a pena você pensar talvez em passar para arquitetura de redes, sim, galera, porque vale muito a pena, é uma área que paga bem e tem uma demanda muito boa no mercado de redes, tá, pessoal? Vamos começar aqui, pessoal, com o primeiro slide aqui. Ele é um dos principais responsáveis pelos projetos na área de redes e infra. Por exemplo, novas localidades, novas tecnologias, renovação de parque, POCs e etc, galera. O que eu quero dizer com isso? Praticamente em uma empresa bem estruturada, qualquer projeto que envolva a área de redes tem que passar pela arquitetura de redes, galera. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, se você vai ter uma comunicação nova com a AWS na cloud, a galera de redes precisa entender quanto que vai ser o throughput de redes, quais equipamentos vão se comunicar com o que tipo de comunicação que vai ser feita. Até para a área de segurança da informação também, o arquiteto de redes vai precisar ajudar nesse design aí, nesse desenho, em como que vai ser feito esse projeto. Renovação de parque, galera, quando você vai fazer... depois de um tempo, os seus equipamentos eles ficam fora de suporte, eles ficam fora de garantia. Quem ajuda nessa parte para dimensionar os equipamentos que vão ser comprados, para dimensionar o que vai ser preciso dentro da área de redes para a empresa, é esse profissional de arquitetura de redes, galera. Em geral, o cara tem muita noção de mercado, tá? Ele sabe quais são as novas tecnologias. Ele sabe, em geral, como que ele vai fazer essa ligação do que está chegando com o que já existe dentro da empresa. É um cara que tem noção de data center, é um cara que tem noção de security, das novas tecnologias, é um cara que todos os projetos que passam por infraestrutura tem que passar pela mão de um arquiteto de redes em uma empresa bem estruturada, tá, galera? Aqui no próximo slide, galera, ele também é um dos responsáveis pela documentação dos projetos de rede, seja ele HLD, Boom, LLD, NIP, SBuild, toda essa parte de documentação dos projetos de rede, ele vai auxiliar, ele vai criar muitas vezes, ou ele vai instruir os consultores de redes ou o pessoal que trabalha nos projetos que ele participa em como que deve ser feito, tá? Ele é um cara muito bom de documentação, geralmente. É um cara bem detalhista. E geralmente os arquitetos de rede que eu conheci, eles são bem perfeccionistas. Em geral, eles também têm uma habilidade muito boa de apresentação e participam bastante de reuniões, tá, galera? Um arquiteto de redes bom é o cara que consegue fazer apresentação para a diretoria, para os gerentes, consegue fazer apresentação para o time técnico também. Então ele faz a tradução do que vem de baixo para cima e do que vem de cima para baixo, tá? Esse é um bom arquiteto de redes aí. É um cara que tem conhecimento técnico, que tem o conhecimento de processos e tem o conhecimento também do que a empresa precisa, tá? No próximo slide aqui, ele precisa ter um conhecimento amplo em várias tecnologias diferentes para atender todas as demandas. Por exemplo aqui, cloud, security, infra, além dos processos da empresa, galera. Isso aqui é importantíssimo, tá? É importantíssimo para o arquiteto de redes. Ele precisa conhecer um pouco de cada área e de cada projeto que ele está entrando. Por exemplo, se você tem um parque de VMware e você precisa fazer um vMotion no seu data center, essa demanda vai chegar para o arquiteto de redes e o arquiteto de redes vai fazer o sizing. Ele vai dimensionar qual tipo de equipamento que vai ser colocado nesse ambiente, ele vai entender que tipo de tecnologia que ele precisa para fazer isso daí funcionar. Ele vai, por exemplo, ele vai precisar da área de security para entender que tipo de acesso vai acontecer dentro desse ambiente, quais são as regras de firewall, às vezes, qual que é
a comunicação interna e externa, se vai ter movimentação lateral. Ele vai precisar entender na parte de cloud, por exemplo, tudo que você que está entrando na arquitetura de cloud, o que vai influenciar no on-premises do data center da empresa. O cara de infra também, se você vai ter um projeto novo de IoT, por exemplo, um projeto novo de uma fábrica, como que a área de redes vai se comportar nesse projeto, o que a gente precisa entregar para as outras áreas. É isso que é o trabalho do arquiteto de redes, tá? O arquiteto de redes também, ele precisa conhecer bastante os processos internos da empresa. Como que funcionam, com quem ele vai resolver cada tipo de problema, quais são as áreas. Ele vai ter que ter uma comunicação muito boa com as outras áreas para poder entregar na parte de redes, porque se você for parar para pensar, redes de computadores praticamente é a base de qualquer outra área. O cara que está em cloud, o cara tem que ter uma noção boa de redes. O cara que está com security, o cara tem que ter uma noção boa de redes. O cara de VMware, uma noção legal de redes também, porque nós somos a base. Não tem para onde correr. O cara tem que ter uma noção legal ou tem que trocar figurinha com a nossa área para poder entregar o projeto de forma bacana, tá? Próximo slide aqui, galera. Ele pode possuir algumas certificações voltadas para design, mas em geral a experiência prática que é o que conta, galera. Eu coloquei aqui algumas certificações do mercado, mas o arquiteto de redes ele não é tão cobrado conforme certificação, tá? Talvez um CCDA, CCDE da vida, o cara que tenha uma noção legal de certificação de projetos e de arquitetura, talvez venha a calhar nesse tipo de profissão, mas não é um pré-req, tá? O cara que entra para arquitetura de redes, ele já foi um ótimo técnico, ele já foi um ótimo consultor de redes ou um analista de redes, pegou bastante experiência. E depois que ele pegou a experiência, ele foi fazer arquitetura de redes para poder tocar os projetos e entender mais de uma forma um pouco mais ampla o que a empresa precisa, tá? Então assim, certificação não é um pré-req. Você ter participado de projetos, você conhecer os diversos ambientes, você ser um profissional sênior ou um especialista de redes, ajuda bem mais do que uma certificação nesse caso, tá? Obviamente, para o cara chegar nesse nível, a maioria das vezes ele segue uma trilha de certificação, seja um cara de route switching, seja um cara de security ou o que for, tá? Outro ponto aqui, galera, conhece diversos parceiros comerciais dos principais fabricantes e das principais soluções de mercado, galera. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque geralmente o arquiteto de redes ele vai chegar o projeto na mão dele e ele vai precisar fazer cotação, ele vai precisar criar POC, ele vai precisar de apoio de outros parceiros para poder desenrolar esse projeto, galera. Por exemplo, se você tem uma renovação de parque, você precisa fazer cotação com pelo menos 3 vendors diferentes, ou então pelo menos 3 parceiros comerciais diferentes, tá? Se você tem um projeto de wireless, por exemplo, você precisa ter um parceiro bom, seja Cisco, seja Aruba, seja o que você quiser. Você precisa fazer esse meio de campo entre a empresa que você trabalha e a empresa que vai te prestar suporte e às vezes até o fabricante, tá? Eu conheci arquitetos de redes que, cara, eles tinham vários contatos de todos os vendors diferentes, Fortinet, Cisco, HP, Aruba, Juniper. Nossa, galera, a galera tinha muito contato bom e sempre que a gente precisava de alguma ajuda, eles conseguiam fazer esse intermediar essa comunicação entre o pessoal da empresa e o parceiro comercial, galera. Então é bastante importante ter esse ponto aí. Precisa sempre estar atualizado às novas tendências e tecnologias. Isso daqui é outro ponto bem importante, galera. O cara que é um arquiteto de redes bom, ele sempre está atualizado com o que está acontecendo no mercado. Ele sabe, lançou alguma nova tecnologia de data center, por exemplo, ACI. O cara não precisa ter a parte técnica, não precisa ir a fundo na parte técnica, mas ele tem que entender como que funciona, como que vai se adaptar dentro do projeto dele e quem ele precisa colocar para trabalhar nesse tipo de projeto. Precisa ser um analista de data center, precisa ser o próprio fabricante,
Isso daqui é bem interessante. E outro ponto também é quem vai tocar a operação depois que o projeto terminar. Então são vários. Esse é só um exemplo de alguma tecnologia nova que o arquiteto de redes precisa saber quando ele pega um projeto novo. Cloud, muita coisa nova de cloud, muita comunicação com cloud está acontecendo de alguns anos para cá. Wireless, galera, Wi-Fi 6 já está entrando no mercado aí faz um tempo, já saiu o Wi-Fi 7, daqui a pouco sai o Wi-Fi 20 e você precisa estar sempre atualizado para saber o que você vai conseguir implementar dentro da sua empresa com um custo um pouco menor, tá? Aqui eu coloquei alguns pontos positivos, galera, do cargo, na minha perspectiva, claro, o que eu vejo que a galera de mercado sempre traz como ponto positivo. A gente tem poucos profissionais na área com experiência e qualificação para os cargos de arquitetura, ou seja, tendo poucos profissionais na área, os salários vão lá em cima. Então tem uma demanda muito alta, só que qualificação, skill e experiência profissional para ser um arquiteto de redes, pouca gente tem. É um cara que tem pelo menos de 10 a 15 anos de experiência em projetos e redes, que conhece muita tecnologia, então é um profissional muito demandado no mercado, tá? Ele tem excelente conhecimento de projetos, arquitetura e design de redes e infra. É um cara que conhece bastante como é que funciona um projeto de começo, meio e fim, né? Que essa é a definição de projeto. E o cara que conhece todo tipo de rede praticamente. Ele já trabalhou em empresas de pequeno, médio e grande porte e ele sabe mais ou menos o que vai se adequar ao que ele tem na empresa dele, tá? Na empresa que ele está trabalhando. Trabalha com projetos, tendo geralmente mais tempo para se programar e alinhar demandas, tá bom? O que eu quis dizer aqui, galera, é que ele não é um cara que vai ficar apagando incêndio toda hora. Não é um cara de operação que vai entrar em war room toda hora. É um cara que ele tem um pouco mais de tempo para se programar. E geralmente, tá? Geralmente é um cara que consegue alinhar as demandas com as outras áreas e fazer as reuniões necessárias. É um cara que, em geral, tem um pouco mais de tempo do que um cara de operação. Porque ele não mexe não coloca a mão na massa na operação em si, tá? Outro ponto aqui, dificilmente entra em crises ou problemas críticos de operação, galera. Nos problemas que eu participei até hoje, eu acho que tiveram 2 ou 3 vezes que o arquiteto de redes entrou no problema para tentar ajudar, porque era um problema muito crítico, que a rede inteira da empresa estava fora e o cara tentou entrar para poder ajudar. Mas geralmente ele não é o responsável pelo problema, tá? Geralmente os projetos que ele está implementando são testados antes, né? Você tem um ambiente de teste, depois que vai para a operação é tudo muito bem controlado, inclusive caso dê algum problema, ele tem alguns planos aí geralmente o cara tem alguns planos de se acontecer isso, o que a gente faz? Se acontecer aquilo, você vai ter um workbook completo de cada projeto, em cada situação, o que vai fazer até realmente a gente fez a implantação do projeto e derrubou a rede inteira. Até nisso o cara vai pensar numa situação dessas. E por último aqui, galera, geralmente é um profissional com muita experiência na área e com um salário equivalente, tá? O cara vai ganhar bem. Um cara que é um arquiteto de redes bom vai ganhar bem. Como eu falei antes, ele é um cara muito demandado, é um cara que tem poucos profissionais no mercado que tem experiência e que tem skill suficiente para poder bater no peito e falar que eu sou o arquiteto dessa rede. Tem um salário bom, galera. O cara vai ganhar bem aí. Não tenha dúvidas. Pontos negativos, galera, do cargo. Carga de trabalho muito alta dependendo da demanda das áreas e da empresa que trabalha. Isso daqui pode acontecer praticamente com qualquer profissional de TI. Geralmente as empresas brasileiras são muito bagunçadas, então entra projeto torto toda hora e você precisa participar. Muitas vezes você precisa não só participar ativamente, mas você precisa participar pensando no que pode acontecer lá na frente, envolvendo redes. Você tem muita demanda, geralmente, tem empresa que você tem vários arquitetos e às vezes essa demanda não é muito bem dividida. Tem vários arquitetos que pegam vários projetos
gigantes e alguns arquitetos não pegam quase nada. O que mais, galera? Ele pode ficar um pouco enferrujado no troubleshoot, porque não lida com problema de operação no dia a dia. E em uma empresa bem estruturada, o arquiteto de redes ele não tem que ficar fazendo troubleshoot, ele não tem que ficar fazendo configuração. Ele é um cara que vai pensar no macro. Quem vai pensar no micro geralmente é o cara que está trabalhando dentro do projeto, que é o técnico, o analista de redes ou consultor de redes. E ele vai desenhar a solução e quem vai implementar geralmente é esse outro cara, tá? Geralmente equipe reduzida e com poucos braços para implementar os projetos, além da desorganização das empresas brasileiras. Galera, isso daqui é um ponto muito importante, galera, porque todas as empresas que eu vi e que eu já passei, elas são muito desorganizadas com relação a projetos. Cada projeto vai entrando assim e todo projeto é urgente, toda solicitação é urgente, tudo é em cima da hora, tudo você não tem planejamento. Vários gerentes de projetos trazem projetos do nada para você e você tem que dar um jeito de encontrar recurso para conseguir entregar. E acontece bastante, galera, mas depende muito da empresa que você está trabalhando, tá? Hoje em dia eu trabalho numa multinacional que eu vejo que os projetos são um pouco mais organizados. Documentação é bem mais organizada, operação é mais organizada, mas de vez em quando ainda acontece alguns problemas aí pontuais. Último ponto aqui, galera, precisa estar sempre atualizado às novas tendências e tecnologias. Pode ser um ponto positivo, mas pode ser um ponto negativo também, porque dependendo da quantidade de projetos que você tem, você precisa estudar diversas áreas e precisa entender cada projeto, como que ele vai se adequar dentro da rede da empresa. Isso daqui pode demandar muito tempo, tá? Porque o que acontece? Teve o boom, antes da pandemia teve um boom de profissionais da área de cloud e de cibersegurança, por exemplo. Vários projetos de cibersegurança, vários projetos de cloud, e o arquiteto de redes teve que se especializar quase tudo que envolvia cloud. Por exemplo, o cara pegou um projeto de AWS, ele tinha que entender a sopa de letrinha da AWS. Pegou um projeto de Azure, mesma coisa, teve que entender como é que funcionava a Azure. Pegou de Google, mesma coisa. Pegou de OCI, mesma coisa. Cybersecurity, então, galera, que é gigantesca a área. Você tem cybersecurity, você tem pentester, você tem projeto de melhorias, você tem vários e vários projetos diferentes que podem envolver a área de redes. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que a galera de cybersecurity fazia scan da rede. Então ele escaneava a rede inteira e passava as demandas para a área de network, resolver. Só que depois de 2-3 meses que resolvia esse ticket, aparecia um outro ticket de uma nova atualização, de um novo problema que estava acontecendo, e aí a demanda só ia aumentando para nossa área. Então isso daqui pode ser um problema grande para a gente, tá, pessoal? Beleza, pessoal? Só falando um pouquinho aqui sobre arquitetura de redes, acho que é mais ou menos isso. Se tiver algum ponto para comentar aí, pode comentar, colocar aqui nos comentários. Valeu, pessoal, abraço!